Capítulo 11. A Bíblia e sua credulidade histórica. Na minha trajetória como ateu militante eu investiguei muito, sobre tudo que tem relação com religião e fora de dúvidas, dissequei a Bíblia e tudo que tem relação com ela. Não foi por duvidar sobre o que ali está escrito, mas para não dar a menor chance de alguém tentar descobrir algum valor nesse livro. Sinceramente, quando eu ainda tentava gostar dessa coisa, eu achava válido o livro de Provérbios e um trecho do Eclesiastes que trazia alguns conceitos interessantes para o nosso dia a dia. Como isso já faz mais de 40 anos, eu não sei se, com a minha visão atual, muito mais crítica, esses livros ainda têm algum valor, mas vamos supor que sim. Então, é só, quando eu me refiro à Bíblia, no meu pensamento vem sempre o Novo Testamento, e às vezes, eu esqueço de citar isso e alguém vem me contestar com argumentos no Velho Testamento. Antes de entrar nesses detalhes, quero dizer que o Velho Testamento tem alguma coisa de história da civilização hebraica, mas, realmente muito pouco. Está também repleto de fantasias, algumas mirabolantes e mais incríveis do que aceitáveis. Eu diria que real mesmo, por hipótese, sem entrar muito no mérito, deve haver uns 20%. Poetas escreveram aquilo tudo. Poetas de mente livre para criar o que quisessem sem que houvesse ninguém para contestar. Então eu sei que nesses casos, a imaginação corre solta. Daí, naqueles contos mais fiéis à realidade, em cada texto de 10 frases escritas, 4 são exageros, 2 são inventadas, 2 são pura mentira e 2 têm algo a ver com a realidade. Nas piores partes, aquelas menos cabíveis, a cada 10 frases, 5 são mentiras e 5 são inventadas. Estou falando sério. Estou me comprometendo nessa informação. Eu acredito mesmo, e só não provei porque não fui investigar a fundo, porque nem Davi nem Salomão sequer existiram, e Moisés eu tenho certeza de que é um mito. Agora, nessas condições, imagine o resto todo. Muitas dessas passagens foram também copiadas de contos mais antigos, como a história de Gilgamesh e o dilúvio de Noé, outro que não existiu. Bem, vamos deixar essa barbaridade para lá. Vamos ao Novo Testamento. A história de Jesus eu já contei em 3 livros. Sinto muito, mas Jesus Cristo não existiu. 322 páginas. Deus, Jesus, a maior mentira. 125 páginas. A verdadeira história de Jesus Cristo. 87 páginas. Eles estão disponíveis gratuitamente, para qualquer um que se interessar. Estou lançando esse agora com assuntos variados que inclui o dito cujo. Aí, vem alguns religiosos, naturalmente enviando algum recado de algum pastor ou padre, e diz que a Bíblia é um livro histórico. Falam assim, na maior, sem nem ter noção do que estão dizendo. Ora, qualquer religioso de bom senso já sabe de antemão que isso é uma mentira. No máximo um livro de histórias, contos, que se assemelham a da gata borralheira, dos 3 porquinhos e no máximo dando uma valorizada, os 3 mosqueteiros e Guerra nas Estrelas. Ricos em detalhes, magníficos contos, mas pura ficção. Muitos quando fazem essa declaração, devem levar em conta o VT e empurram o NT no mesmo barco. Mas eu já disse que nem o VT é digno de ser considerado um livro histórico. Jesus Cristo não existiu. É totalmente um mito, uma invenção literária. Cheguei a pensar também que ele tivesse sido um cidadão qualquer, profeta, pai de santo, mágico, ou até mendigo, mas nunca um ser fabricado pela imaginação. É incrível como essa história aconteceu. Como pode uma mentira dessas atravessar tantos séculos? E isso é o que mais dificulta o seu esclarecimento. Eles sumiram com todos os indícios da sua inexistência. Vamos entender, quem inventou esse personagem foram os padres, lá pelo ano 150 a 180. Até lá já havia boatos, historietas sem maiores consequências, coisa de botequim. Ops! De igrejinhas, geralmente inspiradas em mitos anteriores, que eram latentes nessa época. Xtus, Mitra, Jazeu Krishna e muitos outros de pouco significado, mas igualmente conhecidos à boca pequena. Se eu pesquisar um pouco consigo os nomes deles. Para complicar, criaram o Deus Cristo. Eu já expliquei isso na verdadeira história de Jesus Cristo. Quem inventou isso? Como começou? Eu não peguei ainda nos detalhes, mas eu sei que existia, pelos contos sobre Marcion, o cara que criou o primeiro evangelho, predecessor à Bíblia. Essa confusão histórica foi se adaptando, se amoldando, tira daqui, bota dali, altera aqui, muda ali,
E a história foi se formando, sob o interesse dos padrecos safados, que vendiam perdão dos pecados, indulgências. Até a época dos descobrimentos ainda estava se ajustando. Foram vários concílios católicos e em cada um deles, aperfeiçoava-se a história. Colocavam e tiravam livros do conjunto, tiravam livros e colocavam de novo, mudavam tudo de novo, reescreviam livros, consertavam, inventavam, falsificavam à vontade porque a história era deles mesmos. Ninguém ia reclamar, ninguém contestava sobre isso. Era uma religião sem adversários, um tremendo arranjo, puro interesse, realidade mesmo, nenhuma. Eles sabiam que muita coisa tinha dado certo no passado, com outros mitos. Houve religiões fortes, como a judaica, o mitraísmo, o cristianismo, de Jesus, várias deusas e deuses. Até os imperadores eram endeusados e o povo absorvia aquilo tudo do jeito que viesse, sendo obrigados ou não. Qualquer coisa entrava e não saía mais na cabeça do povo, do cotidiano do povo. Bastava dizer que fulano era Deus e pronto, a procissão começava. Assim, depois de 325, quando o imperador Constantino fez do cristianismo a religião de Roma, nessa época já estava tudo no papel. Não se cobrava a existência de ninguém na vida real. Dizia-se que era assim e pronto. Quem ia discutir? Escravos, gladiadores, mulheres e homens do povo, analfabetos. Todo mundo tinha medo dos padres. Pagavam para terem os seus pecados perdoados. Inclusive os reis. Reis eram os burrabotas que só estavam no trono porque eram filhos dos reis anteriores. Pagavam grandes quantias para serem perdoados dos seus pecados. Os padres com aquela auréola de misticismo metiam medo em todo mundo, falando de um Deus que era vingativo, que punia, que matava, um demônio que levava as almas para o inferno, para o purgatório. Quem é que ia discutir com esses padres? Tinha a política do toma lá da cá. Aqueles mais eruditos eram comprados. Os mais enfáticos eram eliminados, assassinados. Tinha um cala-boca de interesses, vantagens, situações vantajosas. Eles eram semideuses. O Papa infalível, o Santo Padre, São Pedro, são isso e são aquilo. Ai de quem duvidasse do que eles diziam. E assim foi durante muitos séculos. As primeiras referências que eu tenho para provar a inexistência de Jesus Cristo inventado no início da nossa era, foram, justamente, daqueles que não escreveram nada sobre ele, quando deveriam ter escrito. Se fosse verdade, nada escreveram sobre Jesus Cristo e sequer mencionaram o seu nome ou de seus apóstolos, ou mesmo cristãos e cristianismo. Apenas confundiram com o cristianismo e os cristãos de Jesus, mito dos judeus essênios, aproveitando-se de que em hebraico escreve-se igual, só as consoantes KRST. Nem os apologistas cristãos, do final do século II, mencionaram Jesus Cristo. Presta atenção ao que eu vou te dizer agora. Você pensa, quem é que contestava os padres daquela época, séculos e até 18? Ninguém. Eles mandavam matar simplesmente. Desconfiar já significava fogueira santa. Antes, matavam normalmente, mas a partir da Inquisição em 1184, eles diziam que você era um bruxo ou uma bruxa e te torturavam até a morte. Não se satisfaziam em matar. Torturavam antes. Queimavam você vivo. Veja a Inquisição. E ainda ficavam com os seus bens. Quem é que iria levantar uma palavra contra a igreja? E o que ela dizia? Se era verdade, ou não. Você. Alguns livros contra foram escritos e somente publicados depois da morte do autor e se a igreja pegasse, incinerava e ainda matava o seu possuidor. Mais adiante, quando essa aberração começou a chocar a sociedade, eles apenas colocavam as obras no Códice do Vaticano, livros de leitura proibida. E fim de papo. 650 anos depois, a Inquisição ainda existia, mas já tinha se arrefecido e os primeiros corajosos, de forma ainda muito tênue, se aventuraram a apurar as verdades da igreja em Shecup. E imagine de onde surgiram essas manifestações, de dentro da estrutura religiosa, mas fora da sujeira da igreja. Professores e mestres teólogos. As primeiras referências escritas que levantavam dúvidas sobre a existência de Jesus Cristo foram de Davi Friedrich Strauss, nascido em 1808. Era um teólogo, escritor alemão. Em 1860 escreveu a vida de Jesus examinada criticamente,
e afirmou que os apóstolos foram buscar quase tudo o que dizem em religiões anteriores ao cristianismo. Foi criticado brutalmente e por vezes difamado pelos teólogos católicos e protestantes da Alemanha, embora pouco a pouco tivesse imposto suas opiniões. Para Strauss, o sucesso do cristianismo explicava-se por um mito de Jesus, que teria sido forjado pela mentalidade judaica dos tempos apostólicos, e que não poderia ser sustentada pela ciência moderna. Era um vigário luterano que se tornou estudioso, expôs magistralmente os milagres evangélicos como um mito e, no processo, reduziu Jesus a um homem comum. Isso lhe custou sua carreira. Não foi esse o único cidadão honrado a preferir a verdade, mesmo ao custo de sua vida se fosse necessário, a manter acobertada essa mentira grosseira sobre o Filho de Deus. Temos na história, e esses são depoimentos de peso, outros religiosos que se rebelaram contra a mentira. Eu já mostrei isso em outro livro. E em seguida, Friedrich Engels, nascido em 1820, escritor alemão, obras sobre o cristianismo primitivo. 3 foram importantes. Bruno Bauer e o cristianismo primitivo, em 1882, o livro da Revelação, em 1883 e para a história do cristianismo primitivo, em 1894. Admite que os 4 evangelhos são arranjos ulteriores de escritos perdidos. Elimina a narração histórica. Considera inadmissível os milagres e contradições, e endossa os resultados de investigações da Universidade de Tübingen denunciando a inexistência de Jesus. Escritor é corajoso. Quer dizer, a contestação à existência de Jesus teve que vir de dentro para fora, de alguém que conhecia os fatos para poder analisar, julgar e dizer que era falsa. Ninguém de fora fez algo semelhante antes deles em lugar nenhum. No máximo colocavam dúvidas discretas sobre a autenticidade dos contos dos apóstolos. Abre uma exceção para Fóssil de Constantinopla, 820, 893, antes da Inquisição, que era um cara muito poderoso. Foi 2 vezes o patriarca de Constantinopla, bem afastado de Roma, hoje território da Bulgária entre os mares Mediterrâneo e Negro. Era reconhecido pela Igreja Ortodoxa como São Fóssil, o Grande. É considerado o mais poderoso e influente patriarca de Constantinopla desde João Crisóstomo e como o mais importante intelectual de seu tempo. Ele era um homem bem educado nascido de uma família nobre. Pretendia se tornar um monge, mas escolheu ser um acadêmico e um estadista ao invés disso. Exibindo a falsificação dos escritos de Flávio Josefo, Fóssil afirmava que nenhum judeu contemporâneo de Jesus ocupara-se dele. Ou seja, nada escreveram sobre Jesus, nem Josefo. A luta de Fóssil teve início justamente por achar desnecessário, perda de tempo, a igreja lançar mão de meios escusos para provar a existência de Jesus. Disse que bastaria um exemplar autêntico não adulterado pela igreja, e fora do seu alcance, para pôr em evidência as fraudes praticadas com o objetivo de dominar de qualquer forma. Embora crendo em Jesus Cristo, naturalmente pensava como eu, que teria sido um homem qualquer. Combateu vivamente os meios subreptícios empregados pelos papas, razão por que foi destituído do patriarcado bizantino e excomungado. De suas 280 obras, apenas restou o Mirobiblion, tendo o resto sido queimado, provavelmente por ordem do Papa. Com essa declaração, indiretamente Fóssil provou que Flávio Josefo nada escreveu sobre Jesus. Somente depois de terminada oficialmente a Inquisição, já arrefecida, em 1964, os escritores ficaram mais à vontade para escrever o que tinham de verdade. E hoje eu escrevo com todas as letras que essa história de Jesus é falsa e as pessoas, sem a menor ideia disso tudo, me contestam. Em vez de aprenderem, o cara me responde assim: a Bíblia testifica de Jesus desde a criação do mundo. Não é fácil. Só para lembrar, Inquisição de 1184. Papa Lúcio III a 1964. Papa João Paulo XXIII. Essa obra só é encontrada em inglês e apenas faz comentários sobre as outras 280. Numa missiva a alguém. Não tem maior interesse histórico, salvo esse.